O rico mais velho deixa a virgem inocente sozinha após uma primeira noite surpreendente. As luzes da cidade brilhavam como estrelas no céu, enquanto a música pulsava em uma frequência hipnotizante. A mansão de Victor, uma fortaleza de mármore e vidro, estava repleta de pessoas bem vestidas, todas em busca de diversão e status. A festa, um épico desfile de excessos, era a prova viva do poder que havia construído ao longo dos anos. Ele, um milionário de 60 anos, sempre cercado de glamour, ainda assim carregava um peso em seu coração. Um passado obscuro, envolto em crime e escolhas que lhe marcaram a alma. Foi em meio ao caos luxuoso que os olhos de Victor encontraram Sofia. Com apenas 22 anos, ela era como um raio de luz em meio à penumbra. Seu sorriso inocente e a forma como se movia, vibrante e natural, tomaram o ar ao seu redor. Fascinado, Victor não pôde evitar. Aproximou-se e, entre uma taça de champanhe e uma conversa furtiva, algo inexplicável surgiu. O tempo parou. A conexão visceral. A noite deslizou suave, cheia de risos e sussurros. Quando foram para um canto mais reservado, o mundo ao redor desapareceu. Um beijo ardente e doce foi o passaporte para uma entrega inesperada. Ao acordar na manhã seguinte, Victor olhou para o rosto angelical de Sofia e sentiu um nó na garganta. O que ele havia feito? O que ela havia despertado nele? A sensação de medo misturada ao desejo o engoliu. Ele sabia que sua liberdade, por tão desejada, agora era um fardo. Enquanto Sofia explorava a mansão, maravilhada com a opulência, ela tropeçou nas sombras do passado de Victor. Um álbum de fotos deixado aberto, uma conversa sussurrada entre antigos associados. Pequenos objetos que ecoavam segredos de um tempo que ele tentava esquecer. Seu coração disparou. O que ela poderia fazer com essa informação? A inocência que antes a envolvia começou a se dissipar. A realidade estava prestes a bater à sua porta. Victor olhava para o horizonte pela janela, preocupado. Ele sabia que, ao se envolver com Sofia, não apenas a desejava, mas também a colocava em perigo. Os homens com quem se associara, aqueles que jogavam seu jogo sombrio, não perdoariam uma fraqueza. E naquele momento, ele se viu em um dilema: deixar Sofia para protegê-la ou confrontar seu passado e os riscos que isso traria. O caos lá fora parecia acompanhar seu turbilhão interno. Entre os geradores de murmúrios e sussurros na festa, a tensão crescia. Ele sabia que precisava fazer uma escolha, mas o que estava em jogo era muito maior do que qualquer riqueza ou poder. O amor que sentia por Sofia o tornava vulnerável, outra faceta que ele temia até então. Enquanto seus pensamentos se desenrolavam, ambos se perguntavam até onde iriam para proteger um ao outro. Ele estava disposto a sacrificar seu passado, e ela, agora ciente do que poderia significar o futuro, se via em uma encruzilhada. O que acontecerá quando a verdade vier à tona? O que esperar quando o amor deles entrar em conflito com os segredos obscuros que Victor tentava esconder? O relógio corria, e a pergunta pairava no ar como um espectro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor estava perdido em seus pensamentos quando, de repente, um grito agudo cortou a música vibrante da festa. A festa, que antes era feita de risos e sussurros, agora girava em meio ao pânico. Esperava o pior.
Ele correu em direção à origem do som, seu coração martelando no peito, e quando chegou à entrada da sala, se deparou com uma cena horripilante. Sofia, seu raio de luz, estava no chão, a expressão de assombro congelada em seu rosto, olhos arregalados, boca entreaberta. Em sua mão, um objeto reluzente que não deveria estar ali. Era uma faca ensanguentada. O mundo ao redor de Victor parou de girar. O que tinha acontecido? O pânico rapidamente transbordou. E vozes se elevaram, murmurando, questionando, implorando por respostas. Não, Sofia! Ele a chamou. Mas a realidade empunhava uma cruel ironia. Enquanto ela tremia, numa mistura de confusão e medo, rostos conhecidos se reuniam ao redor. Os sussurros cresceram como uma tempestade. O que ela fez? Que loucura é essa? A dor de ver sua inocência arrastada pela lama fez Victor sentir como se o chão estivesse desmoronando sob ele. Ao olhar para os convidados, ele viu os rostos se distorcendo em descrença. Ele podia sentir o desespero crescendo. Aqueles que antes eram amigos agora pareciam bestas, famintos por um escândalo. Mas onde estava a verdade? Por que Sofia segurava aquela lâmina? Ele se agachou, tentando examinar o que estava fazendo. A jovem estava em estado de choque, as mãos trêmulas. Victor, eu não fiz. Eu não fiz. Calma, Sofia, calma. Ele tentou acalmá-la, mas sua própria voz soava distante. O pensamento corria. A noite mágica acabou. O que agora? Como ele havia permitido que isso acontecesse? A mãe de Sofia, sempre tão próxima, atravessou a sala, seu olhar disparado, como se uma bala tivesse atravessado seu coração. Havia um histórico entre elas, um segredo sussurrado há anos. Não foi você, não foi. Victor se voltou para ela, sentindo as pessoas ao seu redor se aproximando. Alguém fez isso com ela, mas ninguém o escutou. Apenas olhavam com uma curiosidade inquietante. E então, como se a verdade tivesse surgido nas sombras, um homem familiar apareceu, saindo da multidão. Era Carlos, o velho amigo de Victor, com um sorriso sombrio. Ele sussurrou algo para os outros, o que fez risos maldosos ecoarem. Carlos havia estado no círculo de Victor antes de escolher um lado diferente. Um lado sujo, onde negócios e crimes se misturavam. Ela não é o que você pensa. Tem algo mais sobre Sofia, Victor. Você deve descobrir antes que seja tarde demais. Aquelas palavras estavam impregnadas de um veneno que descia pela espinha de Victor. A tensão aumentou. As pessoas começaram a dar passos atrás. O olhar de Sofia se encheu de desespero. Então, um novo grito. A polícia está chegando. O mundo de Victor começou a desmoronar. O que acabara de acontecer não era apenas um acidente. Era um jogo de sombras. Victor sentiu o nó na garganta apertar mais. Em meio ao caos e à incerteza, ele se virou para Sofia. Eu vou proteger você, eu prometo. Mas dentro dele, uma dúvida começou a crescer. Havia algo que ele não sabia sobre ela? E a ligação entre Carlos e o que estava acontecendo? Seriam peças de um tabuleiro muito maior? Enquanto o caos permeava a cena, ele percebeu que a vida de ambos estava prestes a mudar para sempre. O amor, a traição, as sombras do passado, tudo colidindo em uma tempestade. O relógio corria, e a verdade se escondia nas dobras do desconhecido. A reviravolta estava apenas começando. Victor estava a segundos de perder tudo. Ele olhava para Sofia, sua pequena luz, e a cena ao redor parecia girar em câmera lenta. O grito de aflição ecoava em seus ouvidos, enquanto a multidão presa entre o choque e a curiosidade
começava a se aglomerar. Os rostos, antes sorridentes e divertidos, agora estavam distorcidos em uma mistura de horror e fascínio, como se todos estivessem esperando pelo próximo ato de um espetáculo sombrio. A polícia está vindo, disseram, e a pressão aumentou. Os pés de Victor pesavam como chumbo, enquanto ele tentava chegar até ela. Eu vou proteger você, eu prometo. Repetia, mas sentia que as palavras eram vazias na tempestade nascida naquele salão. O olhar desesperado de Sofia, com lágrimas nos olhos, revelava que ela estava tão perdida quanto ele. Mas antes que pudesse puxá-la para mais perto, algo aconteceu. Um homem avançou pela multidão, e a tensão no ar cresceu como um estalo elétrico. Ele não era qualquer um. Era Carlos, o velho amigo de Victor. Mas ao invés de conforto, ele trazia um sorriso sombrio, como se soubesse algo que todos ali estavam prestes a descobrir. Os murmúrios diminuíram, e um silêncio cortante caiu sobre todos. A verdade estava prestes a ser revelada. Isso é apenas o começo, Victor, disse Carlos, com um tom que ressoava como uma sentença. Sofia, ela não é quem você pensa que é. As palavras ecoaram no salão como um grito de guerra. Victor sentiu seu coração disparar. O que ele queria esconder? Mas não houve tempo para questionar, pois Carlos se inclinou para a frente, olhos afiados. Ela está envolvida nas suas transações, nos seus segredos. Você com certeza não percebeu, mas ela é muito mais do que uma simples virgem inocente. O ar ficou mais denso. As palavras perfuraram Victor, como facas. Ele olhou de volta para Sofia, que tremia, uns lábios pálidos. Sofia, isso não pode ser verdade. Mas ela parecia uma sombra do que era, com a inocência sendo surrada pelo desespero e pela confusão. Eu não fiz nada, Victor. Eu não sou parte disso, ela gritou. Mas a agonia em sua voz soava frágil. Os olhos de Victor, em busca de resposta, tinham mais perguntas agora. O que você está escondendo, Sofia? O que Carlos sabe que eu não sei? Sua dúvida se transformou em um nó sufocante na garganta. Então, enquanto a multidão murmurava e a tensão disparava, um novo grito cortou a cena. Uma mulher, conhecida de todos, avançou pela entrada. Era a mãe de Sofia, os olhos ardendo de uma fúria intensa. Sofia, o que você fez? Ela berrou. Victor ficou paralisado. O rosto dela estava de uma palidez doentia, mas a ira flamejava em seus olhos. A verdade mais devastadora tomou conta do ambiente. Você não deveria ter se envolvido com ele. Ele é o que eu sempre temi, a mulher disse, apontando para Victor com um tremor de raiva e desespero. Você não entende o perigo que ele representa. Perigo? O perigo era você me esconder tudo isso. Sofia gritou de volta, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e revelação. E então, como se uma bomba tivesse explodido entre eles, as palavras saíram, como flechas. Eu sou apenas um peão nesse jogo que você controla. Victor ficou em choque. Tudo desmoronava ao seu redor. Ele queria saber qual era a verdadeira natureza de Sofia. O que você quer dizer com isso? Perguntou, mas em sua voz havia mais medo do que curiosidade. E antes que pudesse fazer outra pergunta, os agentes da polícia invadiram a mansão. Os gritos na festa se transformaram em uma cacofonia de pânico, conforme as luzes azuis piscavam. Vamos todos ficar calmos. Precisamos saber o que aconteceu aqui. Um dos policiais gritou, enquanto os convidados se espalhavam como folhas ao vento. A sala girou. A tensão era palpável, e o tempo parecia estagnar. O que era um simples caso de amor agora se tornou uma confusão explosiva. Victor se virou em direção a Sofia, mas seus olhos estavam vazios, como se uma parte dela já houvesse fugido. E o peso agora não. Era apenas sobre as escolhas que fizeram, mas sobre os segredos que poderiam finalmente quebrá-los. A vida que conheceram desmoronava ao redor deles, e a pergunta pairava no ar: quem realmente era Sofia? O que mais estava por trás de sua inocência? A tempestade já havia começado, e as consequências estavam prestes a engolir tudo.
No brilho dos holofotes e das sirenes, Victor sabia que o próximo ato já estava em movimento, e a revelação chocante levaria a um novo e inesperado clímax. Victor estava em choque, a cena se desdobrando diante de seus olhos. A sala estava cheia de murmúrios e gritos, e a tensão era palpável. Ele sentia um nó na garganta se apertar enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Sofia tremia, os olhos cheios de lágrimas, e a mãe dela estava ali, aos gritos, como se o mundo estivesse acabando. A polícia entrava. O caos estava presente por todos os lados, mas no meio daquela confusão, algo ainda mais perturbador aconteceu. Enquanto o policial tentava controlar a situação, a porta principal da mansão se abriu. Entrou uma figura estranha, e todos ficaram em silêncio. O homem usava um sobretudo longo, e seu cabelo estava desgrenhado. Havia uma aura ameaçadora ao seu redor. As luzes da festa refletiam em seu olhar, e Victor não pôde evitar um arrepio. O homem avançou, e ao se aproximar, ele revelou algo que segurava em suas mãos. Um celular, a tela, brilhando intensamente. Victor, você não sabe o que está acontecendo, disse ele, a voz firme. Temos que falar. É sobre Sofia. Que diabos você está fazendo aqui? Victor disparou, a raiva queimando dentro dele, mas a ansiedade se mesclava à curiosidade. O homem ignorou as palavras de Victor e continuou. No seu passado, há algo que você precisa entender. Você está em perigo, e Sofia também. As coisas que você fez estão voltando para te assombrar. E ela? Ele apontou para Sofia, agora pálida como um fantasma. Ela sabe mais do que você imagina. Ela não é apenas uma virgem inocente. As palavras caíram como uma bomba. Victor se virou para Sofia, mas ela estava paralisada, como se algo tivesse quebrado dentro dela. O que você está dizendo? Perguntou, o medo escorrendo pela sua voz. Eu não sei sobre o que ele está falando. O homem continuou. Sofia, você precisa lembrar. Antes de sua mãe se mudar para cá, antes de conhecer Victor, havia um motivo para você estar na mira deles. Você faz parte de tudo isso. Ele levantou o celular e uma gravação começou a tocar. As vozes ecoaram pela sala, revelando uma conversa oculta entre Carlos e outros homens que Victor conhecia. Victor é um problema. Precisamos afastá-lo, dizia uma voz que Victor reconhecia. O rosto dele se contorceu em horror. Era alguém do seu passado, um associado que pensou ter deixado para trás. Mas a Cravarão continuou. E a filha da mulher, ela sabe tudo. Precisamos fazer com que ela se mantenha calada. A expressão de Sofia se transformou. O choque deu lugar a uma revelação aterrorizante. Victor, eu não sabia que sabia. A voz dela estava trêmula. O homem do celular sorriu, mas não era um sorriso gentil. Estão atrás de você, Sofia, e você está em perigo por causa dele. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todo seu mundo estava desmoronando. Sofia, a garota que ele pensou ser uma luz na escuridão, agora tinha profundidades que ele não podia entender. Agora ele tinha que escolher: proteger ou confrontar. Mas como? Ele estava cercado por pessoas que o julgavam, por um passado que ele pensava ter deixado para trás e por segredos que poderiam custar tudo. O grito de uma testemunha rompeu a tensão. A polícia está aqui. Mas ele já não se importava mais. Havia algo muito maior em jogo do que os agentes que entravam pela porta. E a verdade poderia mudar tudo, ou acabar com eles. Victor olhou nos olhos de Sofia, cercado por uma confusão mútua. O que você sabe, Sofia? O que mais está escondido? A incerteza enchia o ar, e o que quer que fosse, estava prestes a explodir em suas vidas. O que realmente se passava por trás daquela inocência que ele tanto admirava? A pergunta ecoava na mente dele enquanto o futuro se tornava cada vez mais sombrio. Victor estava em choque, a cena se desdobrando diante de seus olhos.
A sala estava cheia de murmúrios e gritos, e a tensão era palpável. Ele sentia o nó na garganta se apertar, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Sofia tremia, os olhos cheios de lágrimas, e a mãe dela estava ali, aos gritos, como se o mundo estivesse acabando. A polícia entrava. O caos estava presente por todos os lados. Mas, no meio daquela confusão, algo ainda mais perturbador aconteceu. Uma figura estranha rompeu a multidão. Um homem alto, com um sorriso que mais parecia um aviso. Ele se aproximava, e seus olhos eram frios, como gelo. Compartilhava a mesma aura ameaçadora daquele que havia entrado antes. Mas este era bem mais familiar. Victor, disse ele, com a voz profunda. Você precisa ouvir isso. Victor se virou, angustiado. O que você quer? Agora não é hora. O homem ignorou a interrupção. Sofia, você precisa saber. E como se estivesse disparando um balde de água fria na multidão, ele falou. Victor não é o único que tem segredos. Você pensa que é só uma vítima nesta história? Prepare-se para ouvir a verdade. Sofia olhou para o homem confusa. O que você está dizendo? Eu sou seu pai, Sofia. As palavras caíram como uma pomba. O ar ao redor deles parecia ficar denso. E o caos. À sua volta foi pouco a pouco silenciado, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre a festa. Todos congelaram, inclusos os policiais que entraram. E as vozes da multidão se transformaram em um sussurro ensurdecedor. O coração de Victor disparou. Ele olhou para Sofia, que estava pálida, incrédula. Não, não pode ser verdade, ela disse, balançando a cabeça. Mas o homem continuou, sem se importar com a dor que causava. Eu a deixei por uma razão. A sua mãe estava em perigo, e você também. Todas essas ameaças que vêm para o Victor são também para você, Sofia. O olhar de Sofia mudou, um misto de dor e raiva. Por que você nunca me procurou? Você não se importou. Eu me importei. Fiz o que pude para te proteger. Mas agora é tarde demais. Eles estão vindo atrás de nós. O homem olhou ao redor e Victor percebeu que a multidão não estava apenas assistindo à cena, mas realmente esperando o próximo ato. Sofia se virou para Victor e algo nos olhos dela mudou. O que você realmente sabe sobre mim, Victor? Será que você também estava envolvido nisso tudo? A acusação cortou como uma faca, fazendo o ambiente vibrar de tensão. Eu não sabia que ela era sua filha. Victor tentou argumentar, mas as sombras do passado, que se formavam ao redor dele, pareciam se intensificar. O peso daquela revelação o empurrava para o chão. Então, o homem levantou o celular novamente, e a gravação que havia começado se repetiu. Mas agora havia uma nova voz, uma terceira, que Victor não reconheceu. Precisamos eliminá-los antes que consigam se unir. A verdade sobre a Sofia pode arruinar tudo. Os olhares da multidão se voltaram para eles, a curiosidade misturando-se ao horror. O terror navegou pelo corpo de Victor. Ele virou-se rapidamente para Sofia, mas a expressão dela estava inebriada com confusão e desespero. O que mais você não me contou? Qual é a verdade entre você e ele? Vocês não têm ideia do que está em jogo, disse o homem, sua voz agora uma sombra de advertência. E com um estalo, as luzes se apagaram. No escuro, gritos ecoaram, e um som de vidro quebrando cortou a tensão. Os presentes gritaram, e o pânico se espalhou. Algo estava prestes a acontecer. Em meio ao caos, a mente de Victor trabalhava a 1000 por hora. Ele precisava proteger Sofia. Mas de quem? O que realmente estava escondido atrás daquela família? Quando as sirenes se aproximavam, os rostos ao redor deles se tornaram borrões. As consequências da revelação ainda estavam por vir.
E a verdade não só mudaria o curso das vidas deles, mas poderia também destruir tudo o que eles conheciam. E nesse momento de desespero, o futuro parecia mais incerto do que nunca. As luzes piscaram, e o caos se intensificou quando a gravação ecoou pela sala, revelando os segredos sombrios que permeavam a vida de todos. Victor não conseguia acreditar que sua festa, uma celebração do sucesso e do poder, tinha se transformado em um pesadelo. Mas no meio do turbilhão, uma pergunta queimava em sua mente. Quem era realmente Sofia? O homem que alegava ser o pai dela parecia estar prestes a sair da sombra, e o silêncio ensurdecedor pairava no ar. Você está mentindo, gritou Sofia, sua voz chorosa, mas cheia de raiva. O homem a encarava com um olhar frio. Por que agora? Por que você nunca me procurou antes? O homem respirou fundo, como se a pressão do momento o tivesse sufocado. Eu protegi você, Sofia. Você não. Sabe o que está por trás de tudo isso? O perigo que está se aproximando de você e de Victor. Eu fiz o que pude, disse ele, olhando para a multidão que o cercava. Mas, naquele instante, algo aconteceu. Uma série de explosões de luzes irromperam, ofuscando a vista. As luzes da festa começaram a piscar freneticamente, e uma onda de pânico se espalhou como um vírus. Victor olhou para Sofia, que estava paralisada, e então tudo aconteceu em um instante. Os gritos da multidão eram ensurdecedores. O homem se virou, os olhos arregalados. Eles estão aqui. Eu disse que estavam vindo. Nesse momento, uma figura encapuzada apareceu na entrada da sala. A tensão cresceu. A figura levantou uma arma e tudo se transformou em um tremor de horror. Não! Afaste-se dela! Victor gritou, avançando em direção ao novo invasor. Mas era tarde demais. Um tiro ecoou pela mansão e um grito partiu a garganta de Sofia. O tempo parecia parar. Ela caiu e um silêncio mortal tomou conta da sala. O coração de Victor parou. Ele se aproximou, o mundo ao redor desmoronando em sua mente. Sofia, ele gritou, caindo ao lado dela. O olhar de horror dela se misturou à dor, como se todas as revelações e mentiras se fundissem em um único momento de tragédia. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Victor, eu não posso. O desespero de suas palavras estalou no ar como um fio prestes a se romper. Aquele homem, o pai, olhou para o corpo de Sofia, e a responsabilidade começou a esmagá-lo. O que eu fiz? Murmurou, balançando a cabeça, mas a sombra de seu passado sufocava. Carlos, o velho amigo de Victor, ri da situação. Vocês realmente acham que podiam escapar? A verdade é que não importa quem é seu pai, Sofia. Você sempre foi o alvo, e não perceberam. A revelação cortou através do caos como uma faca afiada. E se tudo isso, todo esse amor, proteção e traição, fosse parte de um jogo maior que eles não conseguiam compreender? O olhar de Sofia se confundiu, e a vida dela parecia escorregar entre os dedos de Victor. Ele a segurou, o nó na garganta, quase insuportável. Fique comigo, por favor. Mas em um último esforço, o homem encapuzado recuou, os olhos brilhando com uma intenção fria. Vocês se tornaram obsoletos. Agora estão todos em perigo. É hora de pagar suas dívidas. E antes que alguém pudesse fazer algo, ele disparou novamente. Com um estalo, tudo acabou. Mas o que Victor não sabia era que a verdadeira conexão entre Sofia e ele era mais profunda do que qualquer segredo revelado até agora. Ele olhou de relance para o pai dela, que revelou um sorriso misterioso, como se soubesse que a história estava se desenrolando da maneira que sempre esteve destinada a ser. Assim, o próximo ato da tragédia começou,
e a linha entre amor e traição se tornava quase invisível. No momento em que tudo parecia ter terminado, uma nova revelação ainda estava prestes a explodir. A pergunta se formou na mente de Victor. Quem realmente manipulava o jogo? O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto corria para salvar Sofia, a verdade estava prestes a surgir de novo, e o mistério mais profundo ainda esperava para ser desvendado. As luzes da festa piscavam de forma frenética, e os sons da confusão pareciam ecoar de cada canto como um eco de caos. O coração de Victor parecia um tambor descontrolado. Ele estava agachado, segurando a mão de Sofia, enquanto a dor preenchia o ambiente. Os gritos começavam a se misturar ao som da sirene da polícia e a multidão se tornava um turbilhão de faces em pânico. Eu não posso te deixar assim, Sofia, ele implorava, os olhos repletos de lágrimas e desespero. Mas a fraqueza que se apoderava do corpo dela continuava a crescer. Victor, eu não sei se consigo. A voz dela se desvanecia, o brilho de sua luz parecendo se apagar, e enquanto a agitação subia, a figura encapuzada recuou lentamente. Mas antes que pudesse desaparecer, uma explosão de luz cortou a escuridão. Era um flash inesperado, mais intenso do que qualquer outra coisa. Victor sentiu a luz atravessar sua visão. Seu corpo estremeceu como se um grito tivesse sido emitido pelo próprio ar. Então, ao se recuperar, o homem virou-se rapidamente e disparou em direção a uma porta, desaparecendo no caos. E imediatamente, uma nova intensidade tomou conta da sala. As pessoas ao redor, antes paralisadas, começaram a murmurar, e os sons se tornaram ensurdecedores. Algo estava prestes a mudar. Victor se levantou, forçando-se a olhar ao redor. Sofia, você está bem? Ele perguntou. Seu corpo pesando com uma mistura de medo e urgência. O homem que dizia ser o pai dela ainda estava lá, mas seu olhar havia mudado. Quando ele mencionou a palavra verdade, a atmosfera se carregou como uma tempestade prestes a se romper. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Chega! Gritou Sofia, tentando se levantar. Um súbito movimento dela fez com que os rostos na multidão a observassem em expectação. Quem é você realmente? Por que você nunca esteve presente? Mas, antes que o pai dela pudesse responder, a porta principal foi arrombada por um grupo de policiais. Não apenas qualquer polícia, mas uma unidade de elite, armada e pronta para a ação. A sala virou um campo de batalha de olhares assustados e respiração presa. É a polícia, todos no chão. Um oficial gritou, fazendo a multidão se dispersar em pânico. Victor agarrou Sofia e a puxou para perto de si. Fique comigo, ele sussurrou. Mas algo dentro dele se partiu ao ver o olhar de desespero na face dela. E então veio a reviravolta mais chocante de todas. Um oficial aproximou-se deles, a arma em punho, e antes que todos pudessem entender, ele gritou: Sofia, você está sob prisão. Sob prisão? Por quê? Sofia estava em choque, e Victor sentiu seu próprio coração desmoronar. Aquelas palavras eram como uma faca. Você está acusada de envolvimento em uma série de crimes associados a uma rede criminosa, incluindo assassinato, disse o policial, sua voz firme e gelada. Nós temos evidências. Victor olhou para Sofia, seu mundo desmoronando mais uma vez. Você não pode. A incredulidade tomou conta dele. As revelações, as mentiras, tudo começava a se encaixar, mas de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Como ela poderia estar envolvida? Eu não sou nada disso, Victor. Você tem que acreditar em mim. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, e a expressão de dor que cruzou seu olhar soltou um nó em sua própria garganta. Mas o policial estava determinado. Você precisa vir conosco. Vamos esclarecer isso. E com um gesto, o homem pegou Sofia sob o braço, enquanto ela se debatia em protesto. O que você sabe sobre seu pai? O que ele realmente fez? O oficial insistiu.
As palavras ecoaram como um trovão, e Victor ficou paralisado. Uma verdade obscura preencheu a sala enquanto a multidão murmurava, começando a questionar. Ela não era inocente, você percebeu? Alguns sussurraram. No entanto, naquele momento crucial, algo em Victor quebrou. Ele não podia deixar Sofia escapar, não sem entender o que estava acontecendo. Espere, ele gritou desesperado. Você não pode levá-la sem ouvir a verdade. Mas a verdade parecia uma faca afiada prestes a cortá-los novamente. E na confusão, algo mais ocorre. O homem que se apresentou como pai dela apenas observava, um sorriso perplexo nos lábios, com um olhar que dizia que ele sabia muito mais do que estava disposto a revelar. Enquanto Sofia era levada, e a verdade pairava no ar, como um fantasma sinistro, Victor se sentiu completamente perdido. Qual era a verdadeira natureza de Sofia? O que ela realmente sabia sobre seu passado? E o que mais estava escondido nas sombras? As perguntas se acumulavam em sua mente enquanto a realidade ameaçava engoli-los. O tempo estava se esgotando e as escolhas começavam a ruir ao redor deles. Nesse emaranhado de relações quebradas e segredos ocultos, uma nova verdade prestes a ser desenterrada, e a única coisa que ele sabia com certeza era que a luta estava apenas começando. As luzes da festa piscavam freneticamente. Cada instante parecia se estender para sempre, enquanto todos aguardavam a decisão do policial. Victor mal conseguia respirar. O que seria de Sofia agora? O homem que se dizia ser seu pai estava ali, observando tudo com uma expressão que misturava preocupação e malícia. Ele sentiu o peso do olhar do homem, como se ele estivesse escondendo algo. Mas... Sofia, você precisa ouvir, gritou o homem, com um ardor repentino que chamou a atenção de todos novamente. A multidão que antes sussurrava agora estava presa, corações acelerando com a tensão crescente. Eu sei o que é real e o que não é. Você não pode deixá-los levar você assim. A expressão de Sofia se transformou, confusa e assustada, como se todas as peças do quebra-cabeça começassem a se mover. Do que você está falando? O que eu não sei sobre minha vida? A agonia em sua voz fazia o coração de Victor apertar. Porque você não é só a filha da sua mãe. Você é parte de algo muito maior, muito mais perigoso. E eu estou aqui para proteger você, nem que você não saiba ainda. O homem respirou fundo, um misto de adrenalina e desespero no ar. Então, como uma explosão silenciosa, tudo se desenrolou. De dentro da multidão, um grito cortou o silêncio. Saiam da frente. Um grupo de homens mascarados irrompeu, armados, e a sala, que já estava preenchida com tensão, agora transbordava em pura adrenalina. Não! Victor gritou, segurando o braço de Sofia com força, enquanto a multidão tentava se dispersar. Mas o tempo parecia ter parado, a realidade se distorcendo. Ele sabia que não podia deixar que a levassem. Mas antes que pudesse reagir, um deles se aproximou, com uma arma em punho, apontando para Sofia. Ela vem conosco. A voz do homem era gelada. O mundo parecia sumir conforme Victor se preparava para lutar. Mas nesse instante, tudo mudou. Sofia olhou para o homem e algo se acendeu em seus olhos. Não, você não pode levar ela. Ele estava prestes a avançar, mas a voz dela cortou a tensão. Espere. Aquelas palavras eram como um grito desesperado. Sofia levantou as mãos, como se quisesse parar o caos. Eu sei sobre tudo. O choque percorreu a sala, e Victor sentiu um frio na espinha. Eu sou parte disso. Meu pai. Meu verdadeiro pai. Os olhos da multidão se arregalaram, a expectativa se tornando palpável enquanto ela falava. É verdade que não tenho apenas um pai? É verdade que tudo o que vivemos aqui, meus segredos, as conexões. E ela se virou para o homem. Você realmente é meu pai? Você é um criminoso? Nas palavras dela, a sala se encheu de silêncio tenso. A revelação balançou as fundações de suas vidas. Victor olhou para o homem, reconhecendo uma verdade que ele não queria aceitar. O que você disse, Sofia? Não,
Nada disso é o que você pensa. O homem respondeu quase em um grito, mas era tarde demais. As peças se ajustavam rapidamente, ligando os pontos entre eles. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Como? Como você pode dizer isso? Estava tudo nas sombras, e agora está aqui na luz. A dor nas palavras. De Sofia ressoou e o desconforto aumentou. O homem mascarado olhava agora como um esboço de interesse, revelando em seu olhar que a situação estava prestes a mudar novamente. E então, repentinamente, um disparo ecoou mais uma vez. Não era a arma dos mascarados, mas sim um tiro que partiu do fundo da sala. Ninguém estava preparado para isso. O homem encapuzado foi atingido, e no instante em que ele caiu, algo incrível aconteceu. A máscara dele escorregou, revelando um rosto familiar que fez o coração de Victor parar. Não, não pode ser. Era Carlos, o amigo antigo de Victor. O que você está fazendo aqui? A revelação era como uma bomba. Afinal, quem realmente estava nos jogos obscuros? A lealdade que Victor conhecia estava agora sob suspeita. Carlos desviou o olhar e a sala estava em disparada. Victor se virou rapidamente para Sofia. O que você sabe sobre Carlos? Ele estava por trás de tudo isso? O medo estava estampado no rosto dela. E a sala, que já era um campo de batalha emocional, se transformou em um caos real. O que mais ele poderia perder nesta noite? As luzes das sirenes da polícia iluminavam a cena caótica do lado de fora. A questão pairava no ar como uma névoa pesada. Quem estava realmente no controle? E qual era o custo de descobrir a verdade? As luzes piscavam, e a tensão era palpável enquanto todos se viravam. Para o homem que havia caído, Carlos estava ali, o homem que Victor pensou que era um amigo. A confusão reinou, mas a última coisa que os presentes esperavam era ver aquele rosto familiar ensanguentado no chão. O que você fez, Carlos? Victor gritou, o coração acelerado como um tambor. A sala virou um turbilhão. Sussurros misturados a gritos. Sofia estava em choque, os olhos grandes de medo e traição. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Ela olhou de um lado para o outro, sem saber em quem confiar. Era você o plano o tempo todo? A voz dela tremia. O pai colocou a mão no ombro de Sofia, mas ela se afastou, a dor visível em seu olhar. Acha que pode me proteger agora? Carlos, ainda no chão, tentou se levantar, mas sua expressão se contorceu. Vocês não entendem. Eu precisava parar ele antes que tudo isso acontecesse. A voz dele, entrecortada pela dor, começou a clarear o estéreo. Ele era o traidor. Ele estava com aqueles que queriam destruir o Victor. E você, Sofia, estava no meio de tudo isso. Aquelas palavras deixaram todos em choque. Para onde o mundo deles havia ido? Os olhares de descrença trocados entre os convidados revelavam um novo tipo de tensão. Sofia piscou, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Meu Deus, o que você está dizendo? E então, antes que alguém pudesse questionar mais, um sussurro correu pela multidão. Olhe, um dos convidados apontou, e todos viraram na mesma direção. Era um grupo de homens encapuzados na porta, armados até os dentes. Os rostos antes alegres agora estavam pálidos. O homem à frente, imponente, gritou: Estamos aqui para resolver essa bagunça. As armas reluziram sob a luz oscilante, e o pânico tomou conta. A sala se encheu de gritos, e a multidão começou a se espalhar em todas as direções. Pessoas tentando encontrar uma saída em meio ao caos. Victor segurou a mão de Sofia, com um frio na barriga que não desaparecia. Fique perto de mim, ele gritou por cima do tumulto. Mas ela estava distante, olhando para o pai, que ainda estava
no chão e para Carlos, que se contorcia de dor, ambos emaranhados em um jogo que ela ainda não compreendia completamente. Você não é apenas uma vítima, Sofia, Carlos gritou, a voz fraca. Você é parte deste jogo. Você precisa lembrar. Do que você está falando? Ela respondeu confusa. O que mais você esconde de mim? E então aconteceu. O homem liderando o grupo dos encapuzados avançou em direção a Carlos, passando por cima das pessoas em seu caminho. O olhar dele era implacável, e antes que alguém pudesse protestar, ele apontou a arma para Carlos e disparou. O eco do tiro preencheu a sala, junto com o som do corpo caindo pesadamente ao chão. Sofia gritou. Victor sentiu seu corpo gelar. O tempo parou, enquanto tudo ao redor se transformava em uma sequência surreal de movimento. Não, não, não. Ele não podia acreditar no que via. Mas então um segundo eco de tiro, muito mais alto, cortou a sala. Victor virou a cabeça apenas a tempo de ver o homem encapuzado sendo atingido por trás. Outro grupo entrando na festa. A polícia. No chão, todos no chão, eles gritaram, fazendo com que a sala rapidamente virasse uma zona de guerra. O caos tomou conta. Pessoas caindo. Grila. A realidade começava a definir novas verdades que ele não estava preparado para aceitar. Sofia, você é parte de tudo isso. Sua própria voz soou estranha, como se ele não estivesse apenas falando com ela, mas com todos ao redor, incluindo os policiais que agora cercavam o local. Você precisará se decidir, Victor. Carlos, antes de fechar os olhos, lançou a última revelação. As palavras, um eco trêmulo. Porque a verdade pode ser mortal. Enquanto o desespero tomava os últimos vestígios de controle, Victor percebeu que, entre tiros e confusão, todo esse tempo ele estava perdido em um jogo muito maior. Mas qual seria a verdadeira natureza de Sofia? O que mais ela escondia? E mais importante, quem realmente estava no controle agora? O futuro deles estava prestes a se desdobrar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Victor estava em choque. Sua mente girava enquanto observava o corpo de Carlos no chão. O caos ao redor dele só aumentava. As luzes da festa piscavam e a multidão se espalhava em pânico. Sofia estava ali, paralisada, o olhar fixo no pai dela, agora sem vida. O peso da verdade pairava no ar, e não havia como ignorar. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Victor, segurando a mão de Sofia. Ele sentia a pressão do momento, o coração pulsando em um ritmo frenético. Precisamos sair daqui. Mas ela não se mexia. Quem era realmente Carlos? O que ele fez? E o que ele sabe sobre mim? A voz dela tremia, a dor evidente. Victor sentiu um nó na garganta, sabendo que resgatar a confiança dela seria uma batalha. Então, do nada, as portas se abriram com um estrondo. Uma equipe de policiais irrompeu, armas em punho. Todos para o chão, gritaram. O desespero tomou conta mais uma vez. Victor puxou Sofia para perto, mas a multidão estava em choque. Ele via rostos confusos e aterrorizados. Não se movam, ordenou um dos oficiais, enquanto avaliava a cena. O que aconteceu aqui? Ele lançou um olhar penetrante para Victor e Sofia, esperando por respostas. Carlos foi. Ele foi morto, gritou Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Alguém entrou e, mas antes que pudesse terminar, uma outra voz ecoou. E vocês? O que tem a ver com isso? Era o oficial que os havia prendido, e o olhar dele estava cheio de desconfiança. Victor sentiu que a situação estava fora de controle. Estamos apenas tentando entender o que está acontecendo. Sofia é inocente. Nada disso é culpa dela. Ele gritava. A intensidade da situação era quase palpável, como um fio prestes a estourar. Mas olhando para Sofia, ele percebeu que havia algo mais. Havia verdades que ela ainda não havia revelado. Segredos enterrados. Sofia,
Você precisa me contar tudo. Está na hora de você se abrir sobre quem você realmente é, disse ele, a voz cheia de urgência. Os policiais começaram a se mover rapidamente, cercando a área. Precisamos levar vocês para a delegacia, anunciou um deles. O olhar de Sofia se tornou um misto de desespero e raiva. Não, você não pode me levar. Eu não sou parte disso. Você precisa entender, Sofia. Tenho certeza que você nem sabe o que realmente está por trás de tudo isso, Victor disse, a intensidade subindo. Ele tocou seu rosto, a conexão entre eles ainda viva, apesar do caos. A sirene da polícia começou a soar mais alto, a multidão se aglomerava, e os olhares começaram a se fixar em uma nova direção. O pai de Sofia, que ainda estava sem vida, foi esquecido enquanto a polícia começava a fazer perguntas e a exigir documentos. Enquanto a tensão crescia, a verdade atingiu Sofia como um raio. Você está certo. Eu não sou só uma vítima, mas não é assim que eu quero ser vista. E com isso, algo mudou. Uma nova determinação surgiu em seu olhar. Então, antes que alguém fosse capaz de intervir, ela tomou uma decisão. Eu vou falar a verdade. Estou farta de viver na sombra dos segredos. Agora, todos os olhos estavam nela. A multidão ficou em silêncio, aguardando o que Sofia iria declarar. Carlos e eu temos um passado que não podemos ignorar. Ele me deixou em uma situação que eu não pedi. Sua voz ecoava. Eu não sou culpada pelo que ele fez. Eu só queria uma vida normal. Victor percebeu que, apesar do caos, havia um fio de esperança. Se Sofia pudesse finalmente se libertar do peso que carregava, talvez eles conseguissem escapar desse pesadelo. Você não está sozinha nessa. Vamos juntos até o fim, seja qual for a verdade, ele prometeu, sentindo que finalmente estavam na mesma sintonia. Mas assim como a tensão parecia se dissolver, um ruído cortou o ar. Agentes encapuzados se moviam novamente, prontos para a ação. O ciclo parecia nunca terminar. As palavras de Sofia pairavam no ar. O que mais ela estava disposta a revelar? Victor segurou sua mão, um calor ressurgindo entre eles. Nós vamos enfrentar isso, juntos. Enquanto os gritos e gritos ecoavam ao redor, uma pergunta pairava nas mentes deles: até onde a verdade os levaria? O futuro ainda era incerto, mas a determinação em seus olhos falava mais alto. E assim, a história deles estava longe de terminar. Agora, se você chegou até aqui, tem que fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal. Para não perder as próximas histórias exclusivas, esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa estar aqui para descobrir o que vem a seguir.